E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Prepara Eng. O tema de estudo hoje é seno, cosseno e círculo trigonométrico. Meu nome é Daniel e vamos começar a aula. Um pouco sobre a história da trigonometria, pessoal. Foi uma ciência desenvolvida principalmente para resolver problemas gerados pela astronomia, agromensura e navegações, ali por volta do século 4 e 5 a.C. Entretudo, se tem já anotações de problemas envolvendo cotangente ali ainda na Babilônia, no Antigo Egito, em tábuas então dissecantes, como na cuneiforme babilônica Plimpton 322. Eu vou mostrar uma fotinha daqui a pouco para vocês. Mas esse conhecimento foi perdido ou ficou em inércia por muito tempo. Ganhou o direito de ser chamado como pai da trigonometria o astrônomo Hiparco de Niceia, ali mais ou menos no século II a.C. Então foi uma figura que fez a transição entre essa astronomia babilônica e as obras de Ptolomeu, que já foi depois de Cristo, ali no século II, III depois de Cristo. E nesses trabalhos dele, então, ele fez catálogos estelares, melhoramentos de constantes astronômicas importantes, como duração do ano, mês, tamanho da Lua, o ângulo de inclinação da eclíptica e a precessão de equinócios, que é, então, a angulação da Terra em relação ao Sol. E aqui é a tábua que eu comentei para vocês, que ficou perdida por um tempo, depois foi achado, mas são documentos bem antigos, ali no milênio 2 a.C., na época das pirâmides ali. O básico da trigonometria, então, pessoal, que vocês têm que levar para a vida é reconhecer cateto oposto, cateto adjacente, o que é um seno, o que é um cosseno, o que é uma tangente. Então, falando aqui desse ângulo, que eu vou chamar de y, isso não é um y, tá pessoal? Mas vou chamar de y. Sabemos então que o cosseno vai ser o cateto adjacente a esse ângulo. Qual é o macete que eu faço? Adjacente é o mais perto. O oposto, então, é o mais distante do ângulo. Então, o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é a diagonal, isso sempre no triângulo retângulo, tá? Tem um ângulo de 90 graus aqui. É o cosseno. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa é o seno desse ângulo. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O que isso representa num círculo trigonométrico, pessoal? Coisas que a gente tem que saber sobre o círculo trigonométrico. Aqui é um grande resumão que eu trouxe. Primeiro, os quadrantes. A gente tem 4 quadrantes no círculo trigonométrico. Porque quando tu passa um eixo x e y, esse círculo fica dividido em 4 quadrantes. Esse daqui é o primeiro quadrante, onde esse triângulo aqui está desenhado. Esse é o segundo, terceiro e quarto, sentido anti-horário. O que a gente sabe, então, sobre esses ângulos? Digamos aqui, tá? Vamos fazer um exercício de reflexão aqui. A gente vai ter que começar a imaginar como que um ponto A andando nesse círculo trigonométrico, os ângulos que ele faz e qual é a representação então do cosseno e do seno, né? E da tangente também. Vou falar brevemente da tangente nesse triângulo retângulo aqui que ele vai desenhar. Vocês percebem aqui que o ponto A está aqui no alto. Se você traceja uma reta até o X e depois leva esse ponto no X até o ponto 0, que é o centro desse círculo trigonométrico, você constrói um triângulo retângulo. Aqui 90 graus, aqui um ângulo e aqui a hipotenusa. No eixo X vai ser o cosseno, vai ser
Desculpa, pessoal. Vai ser o... Ai, desculpa, pessoal. O cateto adjacente desse círculo trigonométrico. E a projeção dessa reta aqui no eixo y vai ser o cateto oposto a esse triângulo. Então vamos fazer o exercício aqui, tá? Esse ponto A, quando ele vai aumentando nesse círculo trigonométrico, vocês percebem que a representação dele no eixo x vai diminuindo, 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 até que quando ele chega aqui no 90 graus, esse cosseno ele é mínimo, ele é zero. Vocês percebem? E o seno, que vai ser a representação aqui no eixo y, vai ser máximo, vai ser 1. Quando a gente continua aumentando o ângulo, agora passando de 90 a 180, esse cosseno ele volta a aumentar, digamos assim, entre aspas. Por quê? Porque ele vai até o menos 1. Então ele saiu no 0 graus em 1, e no 180 ele chega no menos 1. E esse seno ele volta a diminuir até chegar no 0. Quando a gente sai do 180 para o 270, acontece a mesma coisa. O ângulo, o cosseno aqui vai voltando para o ponto de origem, enquanto o seno vai chegando, então, no final aqui, que é o menos 1, porque aqui o raio é 1, né? E quando a gente chega no 360, o cosseno volta a aumentar até chegar no 1, no 360 ou no ponto 0, que é a mesma coisa, e o seno volta a chegar no seu ponto de origem, que é o 0. Aí aqui aqui é o básico, né, dos ângulos, que são os ângulos mais descritos, é o 30, 45, 60, seno, cosseno desses ângulos. Vocês podem parar o vídeo aqui, anotar essas coisas, porque a gente sempre usa esses ângulos aqui, que é para fazer algumas reduções trigonométricas. E também vale a pena mencionar que um círculo trigonométrico tem 360 graus ou 2π. Então, 180 graus é 1π, 90 graus é meio π. Então, a gente também pode representar os ângulos. Por exemplo, tem 30 graus, então vai ser meio π dividido por 3. Então, vamos ser π sobre 6. Então, a gente também pode representar esses ângulos em radianos. Falei para vocês, então, a gente fez aquele exercício. Aqui só um resumo do seno positivo sendo no quadrante 1 e 2, negativo no quadrante 3 e 4, o cosseno no positivo no quadrante 1 e 4. Vocês podem voltar à aula, fazer aquele exercício de novo. Normal. E como esse seno varia de acordo, o seno e o cosseno varia de acordo com o ângulo. Aqui a gente já fez aquele exercício, mas vocês percebem aqui que no ângulo 0 ele começa máximo, ele vai para o mínimo no 180, que é quando o cosseno vira menos 1, e ele volta para o máximo de novo no 0. Então ele faz essa onda aqui. É o período do cosseno. E o seno também tem seu período, né? No ângulo 0 aqui, ele começa no 0, chega em 90 graus, chega no menos 1 em 270 graus e volta no 0 em 360 ou 0 graus. Na função, então, seno e cosseno, aqui, o que a gente pode ter? Quais são as variáveis que podem somar seno e cosseno? Aqui eu printei uma página que você consegue alterar as variáveis do seno.
do cosseno, da tangente também. Quando tem um número que multiplica antes do seno, desculpa, que a gente está chamando de A, ele tem a função aqui de aumentar, vocês percebem? Aumentar a amplitude desse seno ou cosseno. Ao invés de, num círculo trigonométrico de 1, por exemplo, ao invés de chegar no 1, o seno vai até 2 e menos 2, não 1 e menos 1. Quando você altera a variável aqui b, que multiplica o ângulo, olha o que acontece aqui, pessoal. Ao invés dele fechar o período dele em 2π, ele fecha o período dele em 1π. Dá para ver aqui? Então, imagine que essa frequência é maior. Logo, o período vai reduzir pela metade. Quando temos, então, uma somatória dentro desse ângulo, olha aqui o que acontece, pessoal. Esse gráfico, ele é deslocado. Se somando, ele é deslocado para a direita. Tá vendo? Se vai ser subtraindo, desculpa, para a esquerda. Se vai ser subtraindo, ele vai deslocar para a direita. Vocês percebem aqui, ó. Ao invés do cosseno começar... Vamos pegar daqui, porque ali está cortado. Ao invés dele terminar no 2π, ele vai terminar aqui um pouco depois do 270. Não é bem no meio aqui. E finalmente, o último, que é fora do ângulo aqui, somando também. O que acontece é que todo o gráfico aqui ele vai ser deslocado para cima. Então, ao invés de ele começar o cosseno aqui, por exemplo, começar no 1 e terminar no menos 1, ele vai começar no 2 e vai terminar no 0. Olha aqui, todo o gráfico foi deslocado para cima. E esse tipo de representação trigonométrica foi o que conseguiu, né, ser estudado ainda ali no século IV depois de Cristo. O diâmetro da Terra. O que acontece, pessoal? Ali no solstício de verão em Siena, se percebia que conseguia ver o fundo do poço. Ali um poço que existia em Siena, sem sombra, sem nada. Porque os raios solares eles estavam na paralela aqui. Com a paralela na Terra, eles tinham não faziam sombra naquele poço em Siena. E no mesmo momento, em Alexandria, no obelisco ali de Alexandria, no mesmo período do ano, tá? No mesmo dia. No solstício de verão em Siena, existia sombra naquele obelisco em Alexandria. Então, o que fizeram, pessoal? Calcularam qual era o ângulo dessa sombra. E fazendo então algum trabalho bem mais difícil do que é fazer hoje, né? Que não foi no Google Maps, mas a distância entre essas cidades, o ângulo então de um círculo trigonométrico, 360 graus, o ângulo dessa sombra e querendo descobrir então a circunferência da Terra, chegaram que a circunferência da Terra seria 50 vezes a distância dessas cidades. Ou seja, calculando a distância dessas cidades, a gente conseguiram chegar que a circunferência da Terra era aproximadamente 39.250 km, que foi um resultado que é extremamente próximo do que a gente conhece hoje. Mais ou menos ali 1.000 km a menos, o que não é muita coisa, assim, para a tecnologia e para o conhecimento que se tinha na época, as limitações de você calcular essa distância, etc. Foi um resultado bem próximo.
E também, né, conseguiu-se calcular o raio da Terra. Chegou então numa aproximação que também é muito, muito próxima do que a gente sabe que é hoje. Essa é a curiosidade que eu tinha para trazer para vocês, essa matéria. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, podem mandar e-mail para o PreparaEng, falar assisti a aula de trigonometria, manda o contato do professor Daniel, quero conversar com ele sobre trigonometria, tem alguma dúvida? É só chamar, tá, pessoal? Abração, até mais.